Kathleen, lembra do assalto ao Banco Central lá em Fortaleza em 2005? Sim, um caso que teve uma grande repercussão, me lembro sim. Virou filme, teve um acompanhamento de noticiário na época, com depois as perseguições, teve morte de criminoso, teve prisão, os criminosos que depois eram ameaçados para entregar o dinheiro. Enfim, foi um caso assim, de muita repercussão, foi para o cinema. E na época, 2005, levaram 164 milhões de reais. O que parece hoje ser uma mixaria num episódio que não teve a repercussão devida até agora. Desta semana não foi um roubo, mas um furto, porque não teve homem encapuzado, não teve cordão humano em frente a banco, não teve armas pesadas em tiroteio com polícia, não teve túnel, não teve buraco em parede, não teve explosão em cofre, tudo no ambiente digital, que além daquelas pessoas que estão envolvidas nas empresas que foram vítimas, do próprio Banco Central e da polícia que está investigando, é um crime invisível, porque não teve o dinheiro em papel, não teve cédulas carregadas em malas, em carros, mas eu estou falando de um caso que os números ainda não são consolidados. Se fala entre 800 milhões e 1 bilhão de reais. É o que desviaram, o que furtaram, esse é o termo no caso, é um furto de contas que estavam na reserva de instituições financeiras para as transações, principalmente o Pix, mas para as transações financeiras no Brasil, no Banco Central nessa semana. Na madrugada de segunda-feira, inclusive, muitos bancos tiveram problemas nas operações de Pix por uma questão de segurança, tiraram tudo para ver o que estava acontecendo na terça-feira. Então, clientes enfrentaram esse problema na terça. E aos poucos vão surgindo as informações. Ontem, depois da prisão de um envolvido, ele confessou, de acordo com a Polícia Civil de São Paulo, confessou envolvimento, começam a surgir detalhes. Vocês vão lembrar, na semana que vem eu tenho certeza que vão começar a aparecer mais detalhes desse caso aqui, porque esse episódio precisa ter uma repercussão maior e vai, assim, é episódio para virar filme no futuro. Tudo aconteceu porque é o seguinte, todos nós, quando fazemos uma operação Pix, é tudo muito rápido, não é? Eu faço um Pix para Kathleen, já chega aqui no meu aplicativo, no celular, já chega a mensagem: Pix realizado, valor tal. E a Kathleen também na hora. Para isso acontecer, tem tecnologia, tem dados que estão circulando numa velocidade enorme. E essa confusão toda dessa semana, esse furto, envolveu uma dessas empresas que faz exatamente esse serviço. O serviço entre os bancos. E esse dinheiro que foi roubado, foi furtado, fica nas reservas lá no Banco Central, nas contas de diferentes instituições financeiras, para fazer a compensação. Esse dinheiro precisa ficar lá para que, quando os clientes façam essas movimentações, sempre tenha o recurso lá garantido, né? Não pode chegar, eu fazer um Pix, ou no caso, não seria um valor baixo, mas uma empresa, por exemplo, vai fazer um Pix de milhões, ou uma operação de pagamento de milhões, precisa ter a garantia lá no Banco Central. E para fazer essas compensações, existem as contas de reserva. O que já se sabe sobre esse caso, eu vou pegar aqui uma reportagem do jornal O Globo com alguns detalhes. O golpe desviou cifras milionárias de bancos por meio da invasão do sistema Pix, que teve início com uma abordagem ao funcionário de uma empresa de tecnologia em março. O que a polícia já apurou até agora é que esse funcionário da empresa foi abordado em março. Polícia Civil de São Paulo prendeu na quinta-feira, ontem foi divulgada a informação, João Nazareno Roque, de 48 anos, que trabalhava na CIM Software, uma empresa que conecta o sistema de pagamentos Pix em instituições financeiras menores, mas também presta serviço de backup para operações
para essa transação de bancos maiores. Inicialmente, a suspeita era de que se tratava de um ataque hacker, mas na realidade foi um golpe facilitado pelo funcionário da CIM Software que acessou o sistema com suas credenciais após ser cooptado por um grupo criminoso. De acordo com a Polícia de São Paulo, trata-se do maior golpe digital sofrido por instituições financeiras do Brasil na história. O caso ocorreu na madrugada da última segunda-feira, por volta das 4 horas da manhã, e chegou ao conhecimento da polícia após a empresa BMP, Instituição de Pagamentos S.A., registrar um boletim de ocorrência. A BMP era uma das clientes da CIM e, até o momento, a única que registrou ter sido afetada pelo golpe. Tudo começou em março, quando João Roque, funcionário da CIM Software, foi abordado na rua por um homem que sabia que ele trabalhava lá. Na abordagem, segundo o depoimento que ele deu à polícia, o homem perguntou detalhes sobre a sua função na empresa e ofereceu-lhe um pagamento inicial de R$5.000 para que desse acesso com suas credenciais para o sistema de transferências da sua empresa. Depois, de acordo com o depoimento do João, que foi preso, ele receberia mais R$10.000 dos homens quando o acesso fosse executado. R$15.000. Primeiro que eu não acredito nessa história aqui. R$15.000 por um furto que pode chegar a R$1 bilhão. Está mal contada essa história. Na madrugada do dia 30 de junho, João acessou o sistema da CIM com suas credenciais e começou a fazer transferências em massa da conta da empresa BMP para outras contas. Ao todo, o valor desviado só dessa empresa superou R$500 milhões. A gente está falando aqui, minha gente, de 3 vezes o que foi levado do Banco Central lá em Fortaleza em 2005. As transferências começaram por volta das 4 horas e seguiram até às 7 horas da manhã. Renato Topan, delegado da Delegacia de Crimes Cibernéticos de São Paulo, explicou que o responsável financeiro do BMP foi acionado por uma outra empresa que disse que havia recebido dinheiro por engano do banco. Então, essa empresa BMP procurou a polícia para registrar o caso. Até agora é a única que oficialmente comunicou o desvio de valores, R$541 milhões. Mas, Leandro... Oi, Cléo. Então se sabe de onde é que saiu o dinheiro e para onde ele foi depositado. Aí que está o detalhe. Esse é um ponto que a gente não tem o detalhamento ainda, Cléo, porque a informação é que eles começaram a mandar para diferentes fontes, tá? Mas mesmo que eles tenham colocado 100 fontes para receber o dinheiro, se sabe cada fonte que foi o dinheiro. Até aí sim, só que tem um detalhe que é fundamental nessa história aqui, que é a grande lavagem de dinheiro no mundo hoje, chamada criptomoeda. E a informação que se tem até agora, repito, a gente não tem todas as informações ainda dessa investigação. Eu estou muito curioso, quero ver o que vai acontecer semana que vem com detalhamento. Isso aí vai avançar ainda no final de semana, talvez hoje a gente tenha alguma novidade. A informação é que, inclusive, a suspeita teria surgido dessas operações, alguma coisa estranha está acontecendo. Primeiro estranho é o seguinte, não ter lá nessas contas reserva no Banco Central um alerta, olha, tem alguma coisa atípica aqui, deveria, né? Como é que está na madrugada tanta movimentação assim e não se tem um mecanismo de trava? Aí tem alguma coisa errada, né? Mas vamos lá. Uma empresa de criptomoedas recebeu, olha, tem muita movimentação nas nossas operações agora de madrugada, alguma coisa estranha está acontecendo, e botou um freio. E daí foi atrás lá foi o alerta para que estava acontecendo um desvio de dinheiro nas contas reserva no Banco Central. Sim. E daí, bom, criptomoeda a gente sabe, né? Talvez consigam recuperar, bloquear alguma coisa, mas vão conseguir tudo? Mas sabe quem está por trás de tudo? Porque se fosse cash, que o cara pega na mão e torra, aí tu não tem como saber. Mas, agora, quando é transferido para conta, as contas têm nome, não existe conta sem nome. Eu estou curioso para ver se vão recuperar tudo nessas transações ainda, principalmente o que foi para criptomoedas. E daí aqui, o que assim, não se tem, além da BMP, que é essa empresa de pagamentos, então opera pagamentos, são operações que a gente, como cliente de banco, não vê, mas ocorrem entre os bancos, né? Ocorrem entre os bancos essas operações. Além dessa empresa, segundo o jornal Estado de São Paulo, estão entre as vítimas
Credit System, empresa Credit System e o Banco Paulista. São as instituições citadas pelo Estado de São Paulo. E daí tem aqui um detalhamento sobre o que é a BMP. É uma instituição financeira autorizada e regulamentada pelo Banco Central desde 2009, atua com operações de crédito na prestação de serviços financeiros. A Credit System existe desde 96, oferece soluções financeiras para o varejo, com foco em classes econômicas emergentes, e o Banco Paulista foi fundado em 1990 e oferece serviços como membro de compensação, liquidação financeira e custódia de títulos e valores mobiliários a instituições financeiras. Um ponto importante assim da investigação até agora não foi desviado direto da minha conta, do Cléo, da Kathleen, não, são das contas de reserva dessas instituições financeiras dentro do Banco Central. Agora, é muito dinheiro. E eu estou curioso para entender o desfecho dessa história e o que contou o preso, funcionário dessa empresa que ganhou 15 mil reais para dar acesso de um desvio de 1 bilhão. Não, vai contar outra história. Não vai me convencer com isso aí. Os ouvintes estão comentando sobre essa história, né, Stout, falando sobre as questões de verificação, porque para uma pessoa comum tem várias verificações, até durante a madrugada algumas contas têm limitação. Limite. Que tu pode colocar um limite, até por uma questão de segurança, por ser um horário em que não tem tanto monitoramento, que deveria ter, como estamos vendo, né? Porque a operação aconteceu de madrugada. Tem falhas aqui, tem falha de madrugada. Além da informação, do acesso privilegiado, né? Porque não foi um ataque, não, foi um acesso privilegiado feito pelo grupo criminoso. E o engraçado é que é só um. E as travas. Porque geralmente nessas contas grandes assim, tem que ter duas assinaturas, tem que ter duas senhas, né? Isso também me chama atenção, Cléo. Como é que pode, né? Ele não era o dono da empresa. Não era o CEO, não era o chefe da empresa, não, ele era um funcionário dessa empresa. Talvez geralmente nem o dono da empresa acesso, conseguiria fazer uma movimentação dessa. Mas essa história está mal contada ainda. Eu estou bem curioso para saber o que vai acontecer nos próximos dias, o que vai aparecer nessa investigação, porque Leandro, é muito dinheiro, minha gente. Se sobrar uns pila, tu passa para minha conta, viu? Esse é o tipo de caso que assim, nunca se recupera tudo. Nunca se recupera. Todo não dá para recuperar. E é bem simbólico do que a gente está vivendo hoje. Assim, o senhor, a senhora que está nos ouvindo agora conhece, se não foi ainda, já conhece alguém que foi vítima de golpe digital. O crime não mudou de um dia para o outro, mas está num processo de transição. Cada vez menos é interessante para o criminoso assaltar um banco, assaltar uma pessoa na rua. O criminoso vai assaltar um banco, tem um tiroteio, morre. É muito mais fácil. Não tem a limitação física, as penas são muito mais brandas para os crimes digitais. E olha aí o valor que eles desviam. Aqui é um valor só, mas pensa, vai botando tudo que os caras estão roubando todo dia nos crimes digitais de empresas, de governo, do cidadão comum. Olha a questão que a gente teve recentemente do INSS, né, dos descontos daquelas associações que os aposentados nem se davam conta que estavam e foi uma outra forma de roubar dinheiro, né? Foi uma outra forma, sem pegar uma arma e apontar na cabeça de alguém.